Sexto ano, vamos continuar a nossa correção dos exercícios sobre operações matemáticas. Nosso próximo exercício é na página 47, o número 32. As áreas geográficas dos seguintes países são aproximadamente Alemanha, 350.000 km², França, 550.000 km², Inglaterra, 244.000 km² e a Itália, 300.000 km². E nós temos algumas perguntas acerca disso, acerca desses valores. Qual é a diferença entre a área da França e da Alemanha? Diferença é o diminuir um valor pelo outro e entender qual é o valor que uma é a mais que a outra. A França tem 550.000, a Alemanha 350. Então, nós vamos subtrair 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 5, 0, e 5 menos 3, 2. Portanto, a diferença entre os dois, 200.000 km². No próximo exercício, lá na letra B, ele fala o seguinte: e entre a Alemanha e a Inglaterra? Qual a diferença entre a Alemanha e a Inglaterra? A Alemanha, ela tem 350 mil km². A Inglaterra tem 244. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 4, não tem como. Eu vou para a próxima casa, tiro 1 dela e eu fico com 10. 10 menos 4, 6. Como eu tirei 1, ficou 4. 4 menos 4, 0. 3 menos 2, 1. Portanto, nós temos que a diferença entre a Alemanha e a Inglaterra, 106.000 km². Letra C. E entre a Itália e a França? A Itália tem 300.000. A França tem 550.000. Eu vou relembrar de algumas propriedades e algumas regrinhas do algoritmo da subtração. O minuendo é o primeiro valor e o subtraendo é o segundo valor. No conjunto dos números naturais, o minuendo ele não pode ser menor do que o seu subtraendo. Então, o valor que aparece primeiro, ele não pode ser menor do que o segundo valor. Por quê? Eu teria que colocar o valor da Itália. A Itália é um número menor do que o da França. Por isso, eu vou organizar esses valores para que no minuendo fique maior e no subtraendo fique o número menor. Portanto, no minuendo vai ficar 550.000 e no subtraendo 300.000. E aí eu faço a conta de subtração. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 5 menos 3, 2. Portanto, a diferença entre a França e a Itália, 250.000 km². E nós vamos para o nosso próximo exercício, exercício da página 47, o número 35. Na Copa do Mundo de 2002, o Brasil conseguiu marcar 18 gols. Rivaldo marcou 5 gols e o Brasil sofreu somente 4 gols. Responda. Letra A. Quantos gols Ronaldo marcou, sabendo que ele e Rivaldo marcaram juntos 13 gols? O Brasil marcou 18. Então, ele tem um saldo positivo de 18. O Rivaldo marcou 5 gols. Então, ele também tem um saldo positivo de 5, dentro desse total 18. O Brasil, ele sofreu 4 gols, correto? Então, nós vamos colocar como negativo. Lá na letra A, ele diz o seguinte: Ronaldo e Rivaldo, os dois jogadores juntos, fizeram 13 gols. Nós já sabemos que o Rivaldo, ele fez 5. Desses 5, então, sobraram quanto para ser o do Ronaldo? Então, 13 menos 5. 13 menos 5, 8. Portanto, o Ronaldo, ele marcou 8 gols. Porque, se você observar, 8 mais 5 é 13. É o total que nós queremos.
Lá na letra B, ele já pergunta outra coisa. Qual foi o saldo de gols do Brasil? Se o Brasil fez 18 gols e ele sofreu 4 gols, então qual foi o saldo dele? 18 menos 4. Portanto, o Brasil teve um saldo de 14 gols. E esse saldo, ele é positivo, correto? Existem situações em que o saldo pode ser negativo. Suponha que o time tenha feito 5 gols e ele sofreu 6 gols. Portanto, o saldo dele é negativo em 1 gol. É como se ele devesse 1 gol. Então, é importante escrever que o saldo do Brasil foi positivo e ele teve um saldo de 14 gols, porque depende da situação. Letra C. Quantos gols não foram marcados nem por Ronaldo e nem por Rivaldo? Nós já sabemos que o Ronaldo e o Rivaldo juntos, eles fizeram 13 gols. O Brasil, no total, fez 18. Bom, então é só imaginar. Se o Brasil, no total, fez 18 gols e os dois fez 13, falta quantos gols, então? 18 menos 13, 5. Então, os outros jogadores, os demais jogadores, marcaram 5 gols na Copa. Nosso próximo exercício, página 54, número 56. Observe o produto 5 vezes 15 igual a 75 e responda o que se pede. A. Quais são os fatores de multiplicação? B. Qual é o multiplicando? E C. Qual é o produto? Nós temos os números 15 multiplicado por 5 e a resposta disso, 75. Os números que nós utilizamos para calcular a multiplicação, nós chamamos de fatores. Então, portanto, os nossos fatores são 5 e 15. O número 15, ele está multiplicando, tá? O número 5. Portanto, o nosso número que está multiplicando é o número 5. A resposta de uma multiplicação nós chamamos de produto. Portanto, o nosso produto, 75. Nosso próximo exercício, página 54, número 57. Um edifício de apartamento tem 6 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos apartamentos o edifício tem no total? Eu fiz um esquema apenas para vocês compreenderem o exercício, mas eu poderia simplesmente fazer uma multiplicação. Porque eu tenho 6 andares, então 6, e cada andar tem 4 apartamentos, portanto, vezes 4. 6 vezes 4, 24. Como mostra o nosso esquema dos apartamentos, nós temos 24 apartamentos. Vamos para o nosso próximo exercício. O exercício diz o seguinte: relacione a primeira coluna com a segunda. Nós vamos observar que na primeira coluna nós temos a soma e na segunda coluna nós temos uma multiplicação. O que é uma multiplicação? Ela é somas com parcelas iguais. Então, nada mais é do que isso, do que somar valores onde todas as parcelas é o mesmo número. Lá no primeiro, nós temos o 9 e esse 9 está sendo somado 4 vezes. O que quer dizer? Que é o número 9 multiplicado por 4. No nosso próximo exercício, nós temos o x, e esse x, ele é o 3 vezes o x. O que é 3 vezes o x? É a mesma coisa que o x 3 vezes. Eu vou repeti-lo 3 vezes numa operação de adição, correto? Bom, o nosso próximo é o 4 somado 4 vezes. Isso que é somado 3 vezes, ou seja, é o número 4 multiplicado por 3. O nosso próximo exercício, nós temos o A sendo somado 6 vezes. Então, eu posso escrever que o A ele pode ser multiplicado por 6. Ou, uma outra forma de se escrever é o 6 multiplicado pelo A. Lembrando que nesse exercício, a multiplicação ela foi colocada como símbolo X, mas o símbolo X ele não precisa ser sempre o símbolo de multiplicação. Geralmente, nós usamos um ponto para indicar também a multiplicação. Próximo exercício, página 63, número 82.
Uma indústria produz 183 peças e quer colocá-las em 12 caixas, de modo que todas as caixas tenham o mesmo número de peças. Quantas peças serão colocadas em cada caixa? Então, eu tenho um total de 261 e cada um tem que caber 12, correto? Bom, então eu tenho que dividir 183 por 12. 183 dividido por 12, eu construí primeiro a tabuada do 12 para ficar mais fácil para a gente. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Esses é o que nós iremos utilizar. 1 não divide para 12. Então, eu vou para o próximo número e eu vou ter 18. 18 divide para 12 porque ele é maior. Então, nós vamos olhar na nossa tabuada que número que nós multiplicamos por 12, que está próximo a 18, sem ultrapassar. 12 vezes 1, porque vezes 2 já é 24. Então, 1 vezes 12, 12. 18 menos 12, sobra 6. 6 não divide por 18 por 12 porque é menor. Então, esse número 3, ele vai ser escrito do lado do número 6 e nós teremos 63 dividido por 12. Eu vou olhar de novo na tabuada, vou procurar um número que quando eu multiplico por 12, aproxima de 63 sem ultrapassar 63. Nós temos o número 5. 12 vezes 5, 60. Porque o 6, ele passaria, seria 72. 5 vezes 12, 60. 63 menos 60, sobra 3. Observando que depois do 3, na parcela aqui, ó, no valor, não tem outro número para repetir embaixo, então, nós terminamos aqui. O que significa? Que serão colocados 15 peças dentro de cada caixa. Porém, ainda sobrará 3 peças. Essas 3 peças vão sobrar. Nosso próximo exercício, página 64, número 87. Luciana comprou uma roupa de R$261 em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Eu tenho que pegar o número 261, dividir ele em 3 partes e saber qual será o valor de cada parte dessa, que é o valor que a pessoa irá pagar. Então, eu tenho o número 261 dividido por 3. Eu realizei o mesmo procedimento. Eu escrevi a tabuada do 3 para facilitar o cálculo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6 e assim por diante. Eu vou primeiro tentar dividir o 2 pelo 3. Não tem como, porque esse número ele é menor. Então, eu vou pegar o número 26. 26 dividido por 3. Eu preciso de um número na multiplicação que multiplique por 3, que chegue próximo a 26, sem ultrapassar o 26. Vamos observar o 3 vezes 8, 24. Já o 3 vezes 9, 27. Então, nós temos que utilizar, então, o 8. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, sobra 2. Esse número 1, nós iremos repetir embaixo. Eu vou ficar com 21. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou olhar na tabuada do 3, vou procurar um número que quando eu multiplicar ele por 3, aproxima de 21, ou seja, 21 sem passar. O número que nós procuramos, 3 vezes 7, que é 21. 3 vezes 7 é 21, 21 menos 21, 0. Não tem mais nenhum número aqui depois do 1, portanto, a nossa resposta, 87. Esse é o valor de cada prestação que a pessoa irá pagar. Pessoal, no próximo vídeo, nós continuaremos a nossa correção.